Essa é a melhor questão para você revisar conteúdo, tá? Então, por exemplo, você vai fazer alguma prova, fica aqui nesse vídeo porque essa questão é maravilhosa para revisar conteúdos de língua portuguesa e você vai entender o porquê. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje eu trago uma questão incrível, eu amo esse tipo de questão porque é uma questão revisão. Mas o que isso significa, professor? A questão revisão é aquela questão assim, uma questão, vários assuntos. Sim, então bora lá pro quadro para você resolver junto comigo e eu quero saber se você vai acertar ou não. Vamos lá então para a questão, lembrando, você pode lendo aí, você já pode pausar para dizer assim qual é o seu gabarito e ficar comigo, é claro, até o final da questão, porque tem tanta dica para você pegar, então você vai ficar junto comigo aqui, tá? E eu também quero saber, deixe nos comentários, né, se você acha que é uma questão difícil, talvez uma questão mediana, se é uma questão fácil, tá? Eu vou querer saber. A questão ela fala o seguinte, bora lá. Em relação, ó, na prova dali da EBSER, tá? Ó, EBSER. Em relação a alguns links, eu abriria, mas sem usurpar excessivamente o tempo dedicado à leitura do jornal, que acontece depois, enquanto eu tomo café. Assinale a alternativa correta, tá? Olha que delícia essa salada aqui de conteúdos de língua portuguesa. Vamos lá para a alternativa A? A alternativa A, ela fala o seguinte: o verbo abriria, ele é intransitivo e possui sujeito simples, cujo núcleo se encontra no pronome eu, tá? Então, olha só, ele está dizendo que esse verbo aqui, ele é um verbo aí intransitivo, tá? Ou seja, o verbo intransitivo, você tem que tomar cuidado também, porque você ouve o tempo todo o seguinte, verbo intransitivo tem sentido completo. Não é bem assim. O verbo intransitivo, ele precisa de uma circunstância, né? Ou então de um predicativo. Não é que ele tenha sentido completo, porque isso você pode se enganar. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um vídeo em que eu falo mais sobre isso. Acabou esse vídeo aqui, é só clicar aqui na descrição, né? Então, olha só. E possui sujeito simples, cujo núcleo se encontra no pronome eu. Então, vamos analisar. Eu tenho que tomar muito cuidado porque as provas gostam de trabalhar ali as orações, isso aqui é uma oração porque tem verbo, tá? Na verdade, de forma trocada. Olha que interessante, alguns links eu abriria. Quando eu falo assim, alguns links eu abriria, na verdade essa frase é a seguinte, eu abriria alguns links. Então, o verbo abrir aqui no caso, ele é um verbo transitivo direto. Alguns links aqui vai ser o meu objeto direto. Então, ele não é intransitivo, ele é um verbo transitivo direto, só que você pode se enganar porque você chega, lê aqui e fala, tem sentido completo, mas a frase está invertida e os concursos adoram fazer isso, né? Então, tudo bem. E ele fala, e possui sujeito simples, cujo núcleo se encontra no pronome eu. Até aqui tá tudo certo, né? O pronome eu, sim, é o núcleo, mas ele não é intransitivo, então eu não marcaria a alternativa A. A alternativa B vai falar o seguinte, o vocábulo excessivamente caracteriza-se por modificar a intensidade do substantivo tempo, né? Então ele fala aqui, mas sem usurpar excessivamente o tempo, né? Olha que interessante. Qual é a classe morfológica de excessivamente? Bom, se você disse que excessivamente aí é um advérbio, tá? Você vai lembrar o seguinte, o advérbio, ele se caracteriza por modificar o que a gente chama de ava, né? O que é o ava? O adjunto adverbial, sintaticamente, ou advérbio morfologicamente, ele modifica advérbio, verbo ou adjetivo. Quando ele fala aqui, né, que excessivamente, né, tá dando uma caracterização para um substantivo, isso está errado, né? Ele não está modificando o substantivo tempo, ele não pode fazer isso, né? Então, eu também não marcaria, ou melhor, né, não marcaria essa alternativa, porque eu sei que excessivamente é um advérbio e ele modifica o ava. Olha essa dica incrível. Então, assim,
não ava, se você for olhar aqui, não tem S de substantivo, tá? Então não tem como você errar, eu não marcaria a alternativa B. Eu quero saber se você parou o seu tempo aí e já deu um like nesse vídeo com essas dicas incríveis e maravilhosas. Aproveita, galera, já dá um like no vídeo e aproveita e faz o que também? Aproveita 2 vezes, aproveita e dá o like, aproveita e se inscreva no canal também e apoie qualquer professor que produza conteúdos no Natal pra vocês, porque a gente não para, tá? Muito obrigado, galera nova que tem chegado aqui no canal. Eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. A alternativa C, ela vai falar o seguinte: a palavra enquanto introduz uma oração subordinada adverbial proporcional. Muito cuidado, galera. O enquanto aqui tem uma ideia de tempo, tá? Então não tem ideia de proporcionalidade, tá? E olha que interessante, só com uma questão a gente já viu transitividade verbal, a gente já viu morfologia e a gente acabou de ver, né, de revisar um conteúdo aí de orações, tá? Então é uma questão maravilhosa para você estudar. Letra D aqui, ó. A conjunção adversativa mais funciona, nesse caso aqui, como uma conjunção aditiva e poderia, sem prejuízos sintáticos e semânticos, ser substituída pela conjunção e, tá? Então vamos analisar isso. Quando ele fala assim, né? Alguns links eu abriria, mas sem usurpar excessivamente o tempo. Esse mais aqui, galera, ele não tem uma ideia aditiva, tá? Ele tem uma ideia, de fato, aí adversativa, tá? E a gente sabe que quando a gente tem mais trazendo essa ideia adversativa, claro, né? A gente vai colocar a vírgula aqui. Então, quando ele fala que o mais aqui, nesse caso, funciona como conjunção, aditiva, isso também não é correto, tá? Então, sobra a alternativa E, que diz o seguinte, muito cuidado. Vamos pensar aqui, ó. O que tem função anafórica? Bom, e retoma leitura do jornal, né? Quando ele fala anafórico, é exatamente isso, né? É um termo que faz referência a outra palavrinha anterior, né? Então, retoma a leitura do jornal, funcionando aí como um sujeito, tá? Então, de todas as alternativas, a que mais se aproxima talvez seja a letra E. Vamos ver isso aqui, olha só. Mas sem usurpar excessivamente aí o tempo dedicado à leitura do jornal, o qual, né, nesse caso, né, aqui esse aqui é um pronome relativo, e ele fala a leitura do jornal. Então, olha só, a qual acontece depois, né? Eu coloquei a qual porque faz referência à leitura de jornal, a leitura de jornal. Então, ele está dizendo o seguinte, esse que é um pronome relativo, ele é um pronome relativo. Bom, e ele tem aí, funciona como o sujeito, tá? Bom, é só você pegar a palavrinha aqui que você sabe que é um pronome relativo e colocar ali o que ele diz, né? No caso, leitura do jornal. Será que leitura do jornal vai ser sujeito? Olha só. Olha só que maneiro. Eu faço assim, ó. Leitura do jornal, porque é o que ele fala, que substitui, né? Acontece depois. Acontece depois. Agora eu vou ler a frase. O que acontece depois? Leitura do jornal, né? Observe que ele não está pegando a preposição. Ele fala o seguinte, leitura do jornal. Peguei aqui, coloquei leitura de jornal no lugar do que, e eu descobri que ele faz, ó, sintaticamente, o papel aí de sujeito. Então, de fato, eu vou marcar a alternativa E. Só nessa questão nós trabalhamos transitividade verbal, função sintática, depois trabalhamos morfologia, depois a questão do estudo das orações, depois questão semântica e sintática das conjunções coordenativas e também vimos aí a função sintática do sujeito, a função sintática do pronome relativo, que no caso aqui era sujeito. Muita coisa para você revisar, mas é o seguinte, professor, você falou de sintaxe, de oração, continuo sem entender. Não entendi nada. Então fiz o que para vocês? Deixei aqui embaixo na descrição, tá? Outros vídeos com esses temas aqui, do mesmo que a gente viu aqui nesse vídeo, para você estudar, tá? Então é só vir aqui na descrição que existe ali aulas complementares para você. Fechado?
Vou ficando por aqui, vou aproveitar o meu Natal. Um Feliz Natal para todo mundo na casinha de vocês. Muito obrigado a cada um aqui que apoia o meu trabalho. Eu fico muito feliz, tá? Muito obrigado mesmo. Feliz Natal para vocês, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.